Convido agora Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Municipal, FENAFISCO. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar especialmente da mesa o senador Paulo Paim. Concordo com o João, viu, Domingos, uma instituição, mais que um senador, é uma instituição patrimônio do povo trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senador Paulo Paim, por toda a luta, pela trajetória. O senhor, de fato, honra o mandato que lhe foi otorgado pelo povo gaúcho, mas que serve a todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Paim. Quero cumprimentar também especialmente Julio Fuentes, que conhecia de fama, boa fama, diga-se de passagem, né? Quero lhe dizer, Julio, companheiro Julio, que a luta do povo argentino, para além do resultado em si, ela serviu muito de fonte de inspiração para nós brasileiros. A gente tem muito a aprender com a luta, com a tradição de luta do povo argentino. Às vezes, confesso, cheguei a ficar um pouco deprimido em muitos momentos ao longo do ano. Por que a gente não consegue fazer o que o povo argentino faz? Vai para as ruas e vai lutar, certo? Nós não conseguimos ainda esse grau, em alguns momentos da história do Brasil, é verdade, mas a Argentina nos dá sempre uma aula de luta do povo trabalhador. Fico por aqui para não falar de futebol, tá, Julio? Não, futebol não pode falar. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras aqui dessa plenária, em especial os companheiros do Sindicato do Fisco Estadual Brasileiro, aqui presentes, o Fisco do Estado de ponta a ponta, de norte a sul, tá? Em especial os paraenses, eu que sou paraense, o povo do Pará. Muito bem, olha, vejam. Eu acho, assim, que nunca na nossa história ficou tão evidenciada ou tão evidenciado o que significa, qual o verdadeiro sentido dessa expressão neoliberalismo. Neoliberalismo é uma coisa, parece coisa de teórico, enfim, né, uma coisa distante, coisa de militante político. Olha lá, vem esse povo falar em neoliberalismo. Talvez o personagem vampiro neoliberalista que desfilou na Sapucaí tenha ajudado a gente a entender um pouco o que significa, porque eu acho que foi muito feliz associar a palavra neoliberalismo com o vampirismo, porque neoliberalismo, de fato, mais do que uma rima, tem muito a ver com o vampirismo, porque o neoliberalismo é essa ideia de Estado mínimo que a gente ouve falar permanentemente, que muitos de nós, vejam, muitos servidores públicos acham que isso é legal. Não, de fato, o Estado tem que ser mínimo. Afinal de contas, o que é essa história de Estado mínimo? Está aí, Estado mínimo é isso. O mínimo é o mínimo para o povo, para a sociedade. É teto de gastos, não pode aumentar o investimento nas áreas sociais. É proibido pela emenda constitucional 95 do ano passado, aliás, do ano retrasado já, não é? Já fez mais de um ano. É proibido aumentar o gasto com a área social, é proibido, para além de uma atualização monetária. Em tempos de inflação baixa, por conta da profunda recessão, praticamente o efeito da emenda é não reajustar em nada o gasto em área social, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, enfim. É o Estado mínimo, mas para quem? É desmontar a previdência social, esse é o Estado mínimo, mas ele é máximo para os donos do capital. Vejam vocês, só em 2017 para 2018, nós estamos ainda em fevereiro, já foram, pessoal, 4 refis. 4 refis. O super refis das empresas, que só aí, em redução, em perdão,
foram mais ou menos 500 bilhões de rombo nas contas dos próximos 3 anos, Júlio. Só o programa de refinanciamento, que na prática é o seguinte: o cara sonegou, o grande empresário sonegou, e depois, se o governo não está podendo pagar, então a gente vai refinanciar, vai descontar a multa, enfim, e você vai parcelar essa dívida. Daqui a alguns anos esse refis é refeito de novo. Então, só no das grandes empresas, 500 bilhões. Teve o refis dos produtores rurais este ano, senador. Este ano, mais 15 bilhões. Teve o refis das petrolíferas, mais 54 bilhões. E, além disso, teve isenção, redução de base de cálculo, também para as petrolíferas que ganharam o leilão do pré-sal. Os próximos 25 anos, 40 bilhões por ano. Nos próximos 25 anos, ou seja, 1 trilhão para as petrolíferas estrangeiras. A gente pode dizer que isso é estado mínimo para os de cima? Não, é o estado máximo. Tem gente comprando avião, jatinho particular, com financiamento do BNDES. Para eles é possível. E para o povo o quê? É o corte. É a chibatada no lombo. Esse é o neoliberalismo. O Brasil está sendo conduzido por um vampiro neoliberalista, mas não é o único. Apesar de se parecer fisicamente, o que ajuda na analogia, mas existem muitos outros vampiros aqui no Senado, na Câmara, que não se parecem fisicamente com o Conde Drácula, tal qual a gente aprendeu a associar a imagem nas telas do cinema, mas que são tão ou quanto o Conde Drácula, vampirizam o povo brasileiro. O orçamento é para hoje de cima. Metade do orçamento público, do orçamento da União é para quê? É para os banqueiros e rentistas. Para esses é o estado máximo. O mínimo que a gente pode fazer, João Domingos, eu acho que nós temos o dever. Eu fico bastante aflito, confesso a vocês, quando eu vejo um servidor público defender candidato neoliberal. Isso me incomoda profundamente. Me incomoda. Vai para as ruas pedir melhores condições de trabalho, melhor salário, e vota em neoliberal. Que para o neoliberal não tem que ter concurso público, tem que reduzir, achatar os salários. É o ataque todos os dias contra o servidor público, taxado de privilegiado. Privilegiado não é quem compra jatinho com financiamento no BNDES. Somos nós, servidores públicos, que vivemos nosso salário. É essa a regra do privilégio. É essa a ressignificação da palavra privilégio dada por esse governo. Nós precisamos dizer um não, um sonoro e rotundo não. Mais do que demonstrar a nossa indignação, a gente tem que, pelo menos, dar demonstrações de que a gente pensa. Nós não podemos votar em ninguém, seja lá quem for, seja amigo, companheiro, conhecido, vizinho, que defende esse projeto. É nosso dever como servidor público, pelo menos compreender essa realidade e não votar em neoliberais que querem acabar com o Estado para a sociedade e se apropriar dele. Eu acho, e a reforma da Previdência, senador, se insere exatamente nesse contexto. A reforma da Previdência não é algo solto, descolado de uma doutrina, de uma ideia, de uma ideologia que é a neoliberal. É preciso, para esses vampiros, acabar com a Previdência Social. Para quê? Me digam, para quê? Para entregar aos bancos, para saciar a insaciável fome do rentismo no Brasil. E isso é que deixa a gente indignado. Então, nós temos o dever, eu acho que nós cometemos um grande acerto, independentemente dessa discussão de intervenção, essa coisa ridícula de intervenção, que eu não vou me atrever aqui, João, a que interpretar o significado desse negócio aí. Desse negócio que cabe tudo, que vai começar de um jeito, a gente não sabe como vai terminar. Não sabe, ninguém aqui pode dizer como vai terminar esse negócio, certo?
Mas, independentemente disso, é organizar o povo e resistir. Não aceitamos o desmonte da Previdência Social, porque impõe ao povo trabalhador brasileiro ainda mais sacrifícios. Querem matar o povo de fome. Isso não é no sentido metafórico, é no sentido real do termo, matar o povo de fome. Isso a gente não vai aceitar. Então vamos à luta e vamos organizar o povo e não aceitar. Político deve satisfações ao eleitor. Político deve satisfações ao eleitor. E nós temos o dever de cobrar desses sujeitos que honrem os mandatos e que respeitem a vontade do povo. Muito obrigado, um abraço. Valeu, Charles. Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Municipal, FENAFISCO.